Salve, salve, meus queridos internautas, salve, salve, população do Piauí, salve, salve, brasileiros. É uma satisfação, professor Francisco Rufino, aqui na tua timeline para iniciar os nossos trabalhos. Na verdade, dar continuidade, né? Porque quem abriu aqui este primeiro dia útil da semana, neste primeiro dia do mês de agosto, 1º de agosto, né? De 2022, foi meu amigo Fernando Feijão, com aula de gramática, de linguagens, linguística. E a gente vai dar continuidade aqui na segunda série com a segunda aula da semana, aí nesta segunda-feira maravilhosa, depois de um recesso inteiro de férias, 15 dias mais ou menos. Nós, professores, precisamos desacelerar dessa enxurrada de trabalho que a gente estava tendo, né? De ministrar aula, preparar slides, preparar programa de estudos, preparar, vamos dizer assim, planejamento. E aí, fizemos essa parada e aqui, cá estamos de volta, ao vivaço, com todo fervor, energizados, para dar continuidade aí por mais 4 meses longos, letivos, né? Que nós vamos ter aí de aula, agosto, setembro, outubro, novembro e pedacinho de dezembro. Então, pessoal, espero que todos estejam animados, espero que também vocês, como alunos, tenham descansado, espero que também tenham lido alguma coisa, né? Lido alguma obra. Eu passei resolvendo questões pessoais, né? Familiares, organizando minha vida patrimonial, meus pedacinhos de chão que eu tenho, né? Organizando, ajeitando, dando aquela cara que a gente sempre quer dar e que não tem tempo. Mas também viajei, viu? Viajei pelas praias do Maranhão, Piauí, Ceará. Eu tenho o costume de fazer uma turnezinha, saio aqui no 23, saí no 23 somente, última semana de julho, né? E retornei no 31. Então, uma semana inteira que a gente passou viajando aí. Porto Toia, Barreirinhas, cidades muito bonitas, viu, pessoal? Não conhecia Barreirinhas, Lençóis Maranhenses. E aí eu dei, vamos dizer assim, essa oportunidade a mim e a minha família. Voltando ali por quintal de casa, que é Luiz Correia, passando por Barra Grande, Camusim, que é uma cidade maravilhosa no Ceará, e encerrando pelo camping em Tianguá, Sítio do Bosque. E foi assim o meu roteiro de férias. Vocês aí que estão nos assistindo, o que fizeram? Leram alguma obra? Viajaram para algum lugar? Visitaram parentes? Estamos plugados, né, Renan, com Morro Chapéu no Tempo, não é? Acredito que esteja plugado com a gente no kit IPTV Seduc, beleza? Batalha também está aí plugado com a gente, muitos outros polos nos assistindo ao vivaço, não é? E você que está aí no chat, vá participando, colaborando, falando conosco, fazendo com que a aula fique mais rica, né? O que nós trouxemos uma espécie de reedição de uma aula que a gente já deu em meses anteriores, acredito que maio, junho, né? A gente falou muito de resumo, que é um processo de produção bastante útil na hora de estudar. É um ferramental, inclusive, para captação de conteúdos, não é? Aquele que está estudando para o Enem, aquele que está estudando para concurso público em especial, utiliza muito desse ferramental, que é a produção de resumos. E vocês também irão fazer essa produção de resumos quando chegarem lá na universidade, num curso superior. O que mais vai ser pedido a vocês é justamente isso: fazer resenha ou fazer um resumo, ou fazer os dois, resenha e resumo. Quem faz uma resenha, faz um resumo. Então, é interessante primeiro aprender a fazer resumo, porque o que é a resenha? A resenha só é exatamente o teor crítico, o seu posicionamento ideológico acerca do texto, da obra, do filme, da peça, do livro resenhado. Então, você vai fazer, além do resumo,
você vai posicionar criticamente, por vezes até recomendando a obra, ou por vezes não recomendando a obra, né? Ou por vezes recomendando a obra com ressalvas. Isso é a resenha. Você sabia que quando eu estudava o ensino médio, eu tinha um conceito muito errado de resumo, né? Até um dia desse, vamos dizer assim. Mas a partir do momento em que a gente passou a lecionar essa disciplina, tudo foi ficando mais claro na nossa mente, não é? Porque quem ensina aprende duas vezes. Como eu sou professor de redação, eu aprendi já depois de adulto, depois de sair da faculdade, é que eu aprendi o verdadeiro sentido, a verdadeira função, né? E a verdadeira elaboração de um resumo. Porque o que é que eu fazia quando eu era mais novo? Quando eu estudava no ensino médio. Quando a professora passava um resumo, eu simplesmente copiava todo o texto a ser resumido. E o resumo está muito além de copiar. Aliás, o resumo não é para você copiar nada, não é? Porque se você copiar apenas o texto original e dizer para os outros que está resumindo, você não está resumindo, você está copiando. Você está plagiando. O resumo é um ferramental para que a gente possa dizer para o nosso próprio cérebro e para os outros que a gente assimilou o texto original, de que a gente compreendeu o texto original. E no decorrer dessa aula, a gente vai ensinar técnicas para melhor resumir um texto. A leitura dessa a gente não abre mão, pessoal. A leitura é um ferramental exigida em toda e qualquer relação intelectual, ação intelectual. Eu não posso jamais resumir um texto sem antes não ter lido. E o que é que eu fazia? Resumia sem nem ter lido. À medida que eu já ia lendo, eu já ia copiando. Não é resumo. Você está fazendo uma cópia. Então é basicamente isso que a gente vai explorar nesta aula de hoje. Já com a ajuda do meu diretor, Renan, que está aí nessa segunda-feira super empolgadíssimo. Já estava com saudade de nos ver ali através dos vidros. Ele já liberou aqui a nossa touchscreen para a gente conduzir a nossa aula a partir dos slides. Pessoal, vocês já tiveram, já compraram, tiveram curiosidade de usar esses papeizinhos aqui? Meus filhos adoram esses papeizinhos aqui. São chamados de post-its, né? Os post-its, papéis coloridos, autocolantes, né? Que você pode estar utilizando justamente para quê? Para fazer resumo. Então, se de repente, cara, tu quer, sei lá, aprofundar um conteúdo, aprofundar uma teoria, se você quer memorizar, aprender determinado trecho da história, né, do livro de geografia, você pode colar ao lado do parágrafo um post-it. E com esse post-it você pode fazer as anotações do que você entendeu de cada parágrafo. Se você cola o post-it ao lado de cada parágrafo do texto que você está lendo, da obra que você está lendo, do artigo científico que você está lendo, num segundo momento, porque o primeiro momento é esse. Qual é? É ler. Ler o artigo. O segundo momento é anotar o ponto focal, não é? O ponto mais importante de cada parágrafo nos post-it. E o terceiro elemento, qual seria? É fazer isso aqui. Transferir em um texto corrido, não é? Tudo que tu não anotou nos post-it. Aí sim, tu vai estar fazendo um resumo. E daqui dessa anotação em texto corrido em prosa, né, alinhado com esses post-it aqui, vamos supor que é 1, 2, 3, 4. Você já tem aí um texto, um resumo de 4 parágrafos. Pois é a partir dessas anotações dos post-its e depois passar dos post-its para um texto só, que você notadamente gerou, criou, produziu o famoso resumo. Não é uma dica legal? Não é? Adquirir essa ferramenta. Alfino, não vou comprar post-it. Não precisa. Você pode fazer anotações em pedaços quadrados do seu próprio caderno, sem problema. Não é? E depois
fazer aí a adequação linguística, que é aí onde você vai usar as conjunções, você vai usar o processo discursivo, para unir isso tudo em um parágrafo, em um texto, quer dizer, em prosa. Para garantir a máxima absorção e compreensão do texto original, porque todo resumo parte de um texto origination, de um texto original. O resumo deve dizer exatamente aquilo transmitido no que você está lendo, de maneira diferente e mais sucinta. Sucinta, resumida, pequena, de maneira diferente. Então é com as suas próprias palavras. E você não vai mudar a coisa, cara. Você não vai mudar a coisa. Dentro de um processo intertextual, na verdade, o resumo ele é uma espécie de quê? De paráfrase, né? Estava dando aula ali na primeira série e a gente falou de paráfrase e paródia. E você pode acreditar numa coisa, que a paráfrase ela mantém aí o texto original. A paráfrase. A paródia não, ela muda totalmente. Então, qual é a dica que a gente dá? Você lê um parágrafo, já anote ali nos post-it. Lê um parágrafo, já resuma ali do ladinho. Terminou o próximo parágrafo, resuma também, e assim por diante. Eu preferiria ler todo o texto sem anotar nada. Depois que eu fizer uma primeira leitura de reconhecimento da área, não tem? É uma expressão usada até pela equipes de estratégia de resgate, equipe estratégica policial, né? Primeiro se faz o reconhecimento da área. Então, essa primeira leitura que eu recomendo, ela serve para esse reconhecimento da área. Não está seguro de que compreendeu todo o trecho após a primeira leitura? Então, leia de novo. Por isso que é bom sempre uma primeira leitura para o reconhecimento da área. Leia de novo e de novo, quantas vezes for necessário, até que ele faça sentido para você. Esse é o processo de estudo, pessoal. Como é que eu vou compreender algo tão complexo da geografia, da história, da química, se eu não fizer uma leitura atenta, uma leitura anotada, uma leitura que me faça ter entendimento disso? Não vai dar certo. Então eu sempre entendi que o resumo ele é um baita de um ferramental para o conhecimento ser absorvido. O recomendado é que o resumo tenha cerca de 25% a 1/4 da extensão do material original. Aí onde entra a história lá de quando eu resumia, muitas vezes meu resumo era 3 vezes maior do que o texto original, né? Porque não se dá para comparar uma letra discursiva à mão de uma letra digitada, né, galera? É claro que quando a gente passa aquele parágrafo, por mais que ele tenha só 4 linhas, quando a gente passa ele à mão, ele vai ficar com 6, 7 linhas. E assim acontecia, né? Para tanto, é eficiente também destacar algumas palavras-chave do seu resumo com marca-texto. Marca-texto é aquela caneta colorida, né? Que a gente usa bastante para estudar. Gente, palavra-chave é tudo no parágrafo, né? Quando eu falo em palavra-chave, só lembro de temas da redação, né? A gente tem que sempre focar nas palavras-chave do tema. Então, da mesma forma, no resumo. Se eu estou lendo ali um parágrafo, uma sentença, eu tenho que buscar as palavras mais fortes em que o autor do texto original utilizou para trazer esse entendimento para mim. Marco elas com o marca-texto, para depois eu fazer uso delas próprias, ipsiliter, ou fazer uso de sinônimos ligados a ela. Não há necessidade de você copiar o estilo do autor. Como assim, Rufino? Rapaz, às vezes o autor que você está a resumir é um autor muito erudito, não é? De um palavreado muito rebuscado, não é? Que se utiliza muito de termos técnicos. Não precisa eu continuar na mesma linha discursiva dele. Você vai o quê? Explorar dos sinônimos. Ah, professor, e se eu não conseguir, cara? Ah,
Para isso, você também pode estar utilizando um dicionário, porque às vezes você nem vai saber o significado de determinada palavra lá no texto. O que é que você vai fazer? Correr para o dicionário para buscar o significado dela. E aí você tem que ser esperto. Se você foi no dicionário e pegou o significado dela, na hora do resumo não precisa usar ela, a mesma palavra rebuscada. Use aquela que você encontrou no dicionário, que vai ter o mesmo sentido, não é? Então não precisa você estar copiando o estilo do autor ou mesmo usar as palavras no mesmo grau de dificuldade dele, não, ou formalidade. Muito pelo contrário, quanto mais você usar suas próprias palavras, melhor será seu resumo. Olha que coisa. Gostei demais dessa orientação aqui. Essa orientação serviu para mim, serviria para mim há uns 15 anos atrás, quando eu fazia ainda resumo copiando o texto original. Caso haja alguma frase muito específica, porque às vezes dentro do texto há um depoimento de alguém que não é nem do próprio autor do texto, que ele coloca, aí você sim tem que transcrever. Ipsiliter. Ou quando você acha alguma expressão em latim interessante e é precisa aquela expressão em latim estar daquele jeito, aí claro, você vai ter que copiar integralmente, não é? Aí você vai usar aspas. Por quê? Porque ali você está fazendo uma cópia, né? Você está transportando um trecho de um lugar para outro. Lembre-se, o resumo é seu, o autor é você. Então, se você copia a fala de que não é sua, de outro texto, de algum trecho para o seu, aí você vai ter que usar as aspas para indicar essa transcrição. Você está me entendendo? Para indicar que você está fazendo essa citação vinda, oriunda de outro lugar. O texto expositivo, porque o resumo é um texto expositivo, é encontrado em gêneros como exposição oral, seminário, conferência, papapá, e o que eu estou a explicar, o quê? Resumo e resenha. Então, tá aqui ele, ó. Isso aí tudo foi para dizer que o resumo é um texto expositivo. E a resenha também, que não deixa de ser um resumo, só que um resumo com posicionamento crítico. E na aula de hoje vamos aprender isso aí. O resumo, ele é um texto expositivo, meramente expõe conhecimento, ele não argumenta, ele não narra, ele não disserta, ele não impõe ou expõe opinião, ele apenas expõe ideias, né? E o que é um resumo e para que resumimos? Como você pode bem entender, na nossa aula de hoje, o resumo é uma síntese. De qualquer jeito, copiada, não. O resumo, ele é uma síntese organizada, não é? Então não pode ser desorganizado, nada na vida, né, gente? Ainda mais um resumo nosso que nós vamos apresentar para o professor. Todavia, não é? Resumimos não apenas para diminuir, não. Professor, fazer aqui um resumo para... Porque às vezes a gente pode cair nesse risco de achar que o resumo só serve para isso, para diminuir um texto original. Você vai resumir para quê? Para condensar as ideias principais do texto. Para no momento posterior você utilizar aquilo ali como método de estudo, como fonte de estudo. Então você vai resumir para que nesse processo as ideias principais ou globais do texto fiquem claras na sua mente. Que você absorva aquilo ali. E olha, você já parou para pensar o teor, não é? A utilidade pública que tem o seu resumo é grande, cara. Porque muitas vezes você pode disponibilizar esse resumo para alguém. Por exemplo, se eu estiver estudando para concurso público junto com um colega, e o colega está mais atrasado que eu, trabalha, não tem tempo de fazer sua escala de estudo pessoal. E ele vai estudar os mesmos conteúdos que vai estudar leis, né? Administração, direitos humanos, são matérias que caem demais. E se de repente eu passo o meu resumo para ele, olha o tanto de tempo que ele vai encurtar.
ele vai ter acesso à teoria para depois ir para as questões, sem precisar usar aqueles longuíssimos PDFs, aquelas teorias extensas demais. Olha o tanto de tempo que ele pode perder. Então, o resumo, cara, é um ferramental muito bom para estudar. Isso eu não tenho dúvida. Segundo o Aurélio, que é o nosso famoso dicionário, o grande filologista, filólogo Aurélio, resumo é um substantivo masculino, significa ato ou efeito de resumir, é uma exposição abreviada por esse texto expositivo de uma sucessão de acontecimentos, que eu posso resumir determinado ato, não posso não. Das características gerais de algo, extrato, síntese, sinopse, sumário, tudo isso são sinônimos para a palavra resumo. Apresentação concisa do conteúdo de artigo, livro, aquilo que representa, ilustra ou traz em si as principais características de algo maior. Então a gente usou aí. Vejamos o resumo de um artigo. Aí sim, trazendo para o universo acadêmico, né? Por que que no seu artigo científico, em especial no seu TCC, trabalho de conclusão de curso, por que que vai ser exigido nos elementos pré-textuais, que existe, né, os pré-textuais e os textuais. Os pré-textuais é a capa, o título, o subtítulo, não é? O cabeçalho, a dedicatória, o índice, né? São os elementos que vêm antes do corpo do texto mesmo, né? E o resumo está incluído nesses elementos. Por que que o resumo vai ser tão importante na tua monografia, no teu TCC? Cara, já imaginou, não é? Por vezes não. É natural que esses trabalhos de conclusão de curso, todos eles fiquem catalogados, recebe nota bibliográfica, inclusive, meu amigo. Conforme manda a norma da ABNT e, sei lá, do Conselho Nacional de Bibliotecários, ele vai receber toda uma inscrição e uma nota técnica. Por quê? Porque ele vai ser inserido lá na biblioteca da faculdade, da universidade, da qual você está saindo. E você vai deixar um legado acadêmico para a faculdade, que é seu trabalho de conclusão de curso. Para que gerações posteriores, né, possam ter acesso a esse seu trabalho científico. Por isso é muito bom sempre a gente dedicar esmero, não é? Zelo, maestria, dedicação em cima do nosso trabalho. Aí voltando à história do elemento pré-textual. O resumo, você vai colocar em alguma parte do seu TCC um breve resumo do que é a sua pesquisa, do que é a sua obra. Para quando o colega folhear o teu trabalho, ele não precisar ler o teu trabalho todo. Ele lê apenas o resumo. Então, se tu faz um resumozinho bem feito do teu trabalho, já evita, não é, a pessoa perder tempo lendo o todinho e já diz de cara se aquele trabalho vai ser útil para ser citado num outro colega. Tá aí, ó. O objetivo do artigo é o de fornecer uma descrição do método concebido para a coleta de dados referente às representações dos operários do chão de fábrica a respeito do jornal da empresa. Os pressupostos teóricos provêm de várias correntes, incluindo-se aí a teoria bakhtiniana, a psicologia do trabalho, o interacionismo sociodiscursivo e a sociologia. Os resultados das análises apontam para a coleta desses dados. Então a gente já nota que esse trabalho científico é um trabalho que vai envolver os operários do chão de fábrica, de uma grande fábrica, em relação ao entendimento que eles têm
do jornal da empresa, que é feito aquele jornal, se eles leem esse jornal, não é? E aí tá ali a descrição, o título, a descrição do método de coleta de dados sobre a recepção do jornal da empresa. Essa pessoa é o A.R. Machado, o autor desse TCC, desse artigo científico. E se alguém quiser depois, um dia, escolher esse trabalho como referência para um outro, eles fazem essa decisão a partir da leitura desse pequeno resumo aqui, não é? Como vimos, um resumo nada mais é do que uma apresentação concisa de algo. No exemplo dado, o resumo que apresenta um método empregado na coleta de dados destina-se a outros pesquisadores que também coletam dados para as pesquisas, fazendo uso de vários métodos. Vocês certamente já fizeram diversos resumos de livros, parágrafos, capítulos, entre outros, na escola, que a gente chama isso de resumo escolar. É onde entra a vida de vocês, propriamente dito, né? O resumo escolar. Vamos apresentar alguns passos para facilitar a sua vida quando precisar fazer resumos escolares. Preparados? Vamos nessa. Antes de ler, resumir ou produzir qualquer texto, precisamos ter consciência de que a antecipação do conteúdo do texto pode antecipar a leitura. Todo texto é produzido tendo em vista um leitor potencial. O texto é determinado pela época e pelo local em que foi produzido. Todo texto pretende alcançar uma finalidade definida por seu autor no processo de produção. O texto é produzido tendo em vista o veículo em que irá circular. Gente, isso aqui tudo são elementos prévios, não é? São preparações prévias. São cuidados, justamente. Cuidados prévios que muita gente passa por cima. Acha que isso aí não é importante, não é interessante. Mas nós chamamos isso aí de preliminares, não é? Então, se tu antecipa o conteúdo na tua mente, para ti mesmo, para os outros, se tu faz um breve diálogo com esse conteúdo, já é uma maneira de tu produzir um bom resumo, né? Vamos supor que tu vá fazer um resumo sobre os tipos de rochas, não é? Encontradas na Caatinga, por exemplo. Ou então os tipos de rocha encontrado nas montanhas, não é? Os tipos de rochas encontrados na bacia, não é? Hidrográfica brasileira. Então, é uma maneira de tu antecipar esse conteúdo, não é? E para quem que eu vou destinar esse meu resumo? Ah, professor, eu vou destinar meu resumo apenas para o professor como forma de agariar nota do semestre, ou nota do bimestre. O meu leitor potencial é o professor. Tá, mas é resumir demais o campo de leitores, né? Não, professor, eu vou fazer um resumo para que todos os estudiosos da geologia possam entender e possam gostar, se dar bem e fazer com que meu resumo seja útil. Ah, professor, eu vou fazer um resumo destinado a um público em que procura estudar para concurso. Então, eu vou resumir e depois eu vou produzir um material em PDF para vender esse material. Olha aí, pode sim, por que não? O texto é determinado pela época e pelo local em que foi produzido. Aqui é o que a gente chama de contexto histórico, espacial, temporal. Todo texto pretende alcançar uma finalidade definido pelo seu autor no processo de produção. Ah, minha finalidade do meu resumo é apenas adquirir nota, é só para o professor. Não, a finalidade do meu resumo é para que eu possa absorver os conteúdos desse edital do concurso público. Ah, a finalidade do meu resumo é para posteriormente eu lançar um PDF para vender. Então, tudo isso aqui deve ser levado em consideração também, né? No resumo, temos o tipo de texto expositivo, isso aí a gente já falou. Nesse tipo de texto, predomina uma sequência sempre expositiva. O texto expositivo apresenta informações sobre um objeto
ou fato específico, sua descrição, a enumeração de suas características. Esse resumo deve permitir que o leitor identifique claramente o tema central do texto. Então, nós tiramos aí um trecho do Mundo Educação, né? Muito bom esse site. Olha aí, o telefone celular. A história do celular é recente, mas remonta ao passado. E as telas de cinema. A mãe do telefone móvel é a austríaca Ranger Kisley, mais conhecida pelo nome artístico Randy Lamar, uma atriz de Hollywood que estrelou o clássico Sansão e Dalila, em 1949. Erd tinha tudo para virar celebridade, mas pela inteligência. Ela foi casada com um austríaco nazista fabricante de armas. O que sobrou de uma relação desgastante foi o interesse pela tecnologia. Já nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, ela soube que alguns torpedos teleguiados da Marinha haviam sido interceptados por inimigos. Ela ficou intrigada com isso e teve a ideia. Um sistema no qual duas pessoas podiam se comunicar mudando o canal, para que a conversa não fosse interrompida. Era a base dos celulares, patenteado em 1940. Gente, muitas coisas surgem, né? Olha um resuminho aí, né? A gente acabou sabendo tudo como foi a origem do celular. Gente, muitas coisas da modernidade, micro-ondas, celular e muitas outras coisas nascem com a necessidade bélica, com a necessidade dessa Segunda Guerra Mundial, né? Ela foi preciso, não é, acessar ou antecipar a tecnologia em prol da batalha. Então, muitas coisas hoje em dia que a gente usa em casa, que facilitou demais na nossa vida, nasceram aí, sabia? Se não o produto em si, mas pelo menos a ideia. Ou o produto em si, só que arcaico, não é? Então, gostei. E aqui a gente ficou sabendo tudo como se deu. O celular é mais um dos elementos que nascem a partir desse contexto bélico de guerra. Nessa aula também, eu não posso deixar de mostrar para vocês uma técnica que eu amei demais, que é a sumarização. Cara, essa técnica ajuda a gente a ser conciso, ajuda a gente a interpretar, ajuda a gente a falar só o necessário e ajuda, sobretudo, a gente escrever só o necessário. Ele é essencial no processo de resumo. Eu vou mostrar só uns exemplozinhos, velho, mas que você pode depois ampliar isso e praticar isso no seu dia a dia. Imagine você tá com o seguinte texto ou alguém dizer para vocês, ó, no supermercado, Paulo encontrou Margarida, que estava usando um lindo vestido azul de bolinhas amarelas. Será o que é essencial dessa informação? Será que o essencial é o vestido com bolinhas amarelas? Será que é o supermercado? O lugar? Ou será que é a informação principal é que Paulo encontrou Margarida? O que é que vocês acham? É óbvio que a informação principal é que Paulo encontrou Margarida. Exatamente. Mas nós temos a mania, não é? Ainda mesmo pela nossa incipiência ou ingenuidade intelectual, achar que é muito importante dizer que foi no supermercado, dizer que o vestido dele era azul, preto, vermelho, amarelo, né? Não é? E o processo de sumarização é justamente uma técnica para eliminar essas arestas, para lapidar esses excessos, não é? Então, quando eu estou diante do texto, no supermercado, Paulo encontrou Margarida que estava usando um lindo vestido azul de bolinhas amarelas. Tá, isso aí é o texto original. Mas se eu quero resumir isso, eu digo apenas Paulo encontrou Margarida. E deixo todas as outras informações secundárias de lado. Senão não vai ser resumo. E nós chamamos isso de sumarização. Não é? Então, quais são as informações excluíveis? As circunstâncias de lugar, de tempo, de modo, não é? Professor, e se fosse no supermercado, Paulo encontrou Margarida sangrando e estava usando um vestido azul de bolinhas.
Professor, sangrando aí é uma característica de Margarida, será que não entraria não? Ah, aí eu julgo importante. Sim, faz toda a diferença. No meu resumo, entrar a qualificadora sangrando. Mas não faz nenhuma diferença entrar a qualificadora vestido. Não faz a qualificadora supermercado. Você está me entendendo? Ah, professor, eu comecei a entender. Maria deve fazer as atividades, pois do contrário, não vai aprender e vai tirar nota baixa. Ora, quando eu digo isso para o meu filho, que ele deve estudar, caso contrário, ele não vai tirar nota aprovável, ou caso contrário, ele não vai ter seu celular de volta, porque eu já tirei em período, em especial semana de prova. O que isso são? Isso são consequências, né? Dessa ideia de não ter feito o que era para ter sido feito antes. Então, diante desse texto, Maria deve fazer as atividades, pois não vai aprender e não vai tirar nota baixa. O mais importante dessa informação aqui é que Maria deve estudar, que Maria deve fazer as atividades. Todas as outras coisas são justificativas ou consequências dessa primeira. Então, essa primeira é a mais importante. No processo de sumarização, o que é que eu boto? É só que Maria deve fazer as atividades. As consequências já estão imbricadas nisso aí. Então, você vê que já é possível interpretar, né? Fazer suposições acerca de alguém que não faz as atividades ou acerca de alguém que não estuda. Vai ter consequências. Vocês viram aí? Mariana era uma pessoa muito boa, gostava de ajudar as pessoas. Agora é com vocês. O que é mais importante? É dizer que Mariana é uma pessoa muito boa? Ou é dizer que Mariana gostava de ajudar as pessoas? Ajudar as pessoas não já seria uma consequência da pessoa ser boa? Cara, se eu digo simplesmente que Renatinha é boa, né? Tô usando aqui, Laisiele. Entrou aí no não sei que hora no chat, nunca mais falou nada. Se eu digo, ó, rapaz, Renatinha é muito boa. Já está imbricado que ela é uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas, né, não? Então, no processo de resumo, o que é mais importante é dizer essa qualificadora dela, de que ela é muito boa. Então, isso ficaria anotado aqui. E gostar de ajudar as pessoas é o que pode ser excluído, né? A pena de morte tem muitos argumentos a seu favor, mas nada justifica tirar a vida de nossos semelhantes, né? Ora mais, a pena de morte tem argumentos a seu favor e a seu desfavor, não é? A informação mais importante é que nada justifica tirar a vida do semelhante. É claro que a gente vai ter argumentos contra e a favor. O iluminismo ataca as injustiças, a intolerância religiosa e os privilégios típicos do antigo regime, não é? Então a informação mais importante é que o iluminismo ataca as injustiças. Intolerância religiosa já é um tipo de injustiça, né? Privilégios dados aos nobres do antigo regime já é uma injustiça. Então, a sumarização aqui, o ponto mais importante é isso aqui: o iluminismo ataca as injustiças. Como vimos no exercício anterior, que eu gostei muito, nós podemos sumarizar diferentes tipos de informações provenientes de fontes variadas, e essa sumarização pode ser materializada numa parte de um texto ou num texto inteiro, fazendo assim um verdadeiro resumo. É uma técnica, viu, pessoal? Não é a única. Desse modo, toda vez que resumimos um texto, quer seja um livro, um capítulo ou mesmo um parágrafo, estamos produzindo um texto que expositivo, porque a ideia ali é apenas expor determinado conteúdo, determinada
ideia. E assim é feito o resumo. Agora, nós vamos partir para uma prática bem massa mesmo. Nossa aula, como a temática dela é produção de resumo, nós vamos agora produzir um resumo. É claro que eu já trouxe ele feito, né? Porque eu não teria tempo suficiente e nem lousa suficiente para resumir aqui ele escrevendo a punho, à mão. Primeiramente, a gente tem que ir atrás do texto original, né? Que é justamente o que eu vou fazer com vocês. Vou mostrar um texto, não é? A prática é justamente isso. Como a nossa aula tem essa temática, essa pegada da produção, nós vamos mostrar um texto original. Nós vamos ler esse texto, né? É um artigo científico. E depois nós vamos resumir esse texto. Eu vou mostrar duas versões. Uma primeira versão é porque assim, gente, o resumo ele nunca fica bem feito logo na primeira versão. É preciso que a gente refaça de novo para que a gente vá lapidando as arestas, tirando os excessos. É como que um escultor, né? Você vê ali a pedra bruta ou o tronco de árvore enorme. Para daquela pedra ou daquele tronco surgir uma belíssima arte, o que é que o artista vai fazer? Ele vai lapidar os excessos, ele vai tirar os excessos, mas a obra está ali. Já está ali na mente dele, vai se materializar naquela matéria-prima a partir da lapidação que ele vai fazer. Esse artigo científico tem um título e um subtítulo. O título é em forma até de questionamento, em que o próprio artigo vai dar resposta a esse questionamento. Por que salivamos diante de uma comida apetitosa? E o subtítulo já é uma maneira resumidíssima, não é? De responder essa pergunta título. A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, que aciona as glândulas produtoras de saliva. Olha aí. A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro, né? Que aciona, é o cérebro que aciona, beleza. As glândulas produtoras de saliva, beleza? Então esse aciona aqui está concordando com o cérebro. Então veja que a pergunta título já está sendo resumida, ou já está sendo respondida por esse baita resumo, mas só que cara, resumir o texto todo numa frase, só mesmo para gerar um subtítulo. Porque o resumo em si mesmo, vamos fazer agora. Raíssa Vitória, muito bom dia. Já falamos aqui de coisas legais acerca do resumo, que é um ferramental muito forte na hora dos estudos. Seja para concurso público, seja para fazer trabalhos acadêmicos, não é? Que é o resumo. Aqui nós estamos diante de um artigo científico. O corpo do texto começa bem aqui e vai até aqui. Aqui é o subtítulo, né? Que é o subtítulo. Que o título está lá em cima, né, pessoal? Vocês viram. Que é o subtítulo. Que já é um resumo, um resumaço da pergunta título. Cauane, segundo ano do ensino médio de Cajazeiras. Quero aqui estender meu abraço nessa segunda-feira maravilhosa, primeiro dia útil da semana e do mês, para Cajazeiras. É um trava-língua, né, Cauane? Pronunciar assim Cajazeiras muito rápido, a gente trava a língua. Beleza? Sucesso para você, querida. Lendo aqui o artigo científico que nós temos. Isso acontece porque o organismo já está se preparando antecipadamente para a digestão. A visão do prato e seu cheiro estimulam o cérebro que, por sua vez, aciona as glândulas produtoras de saliva, secreção que tem a função de ajudar o aparelho digestivo a decompor a comida ingerida.
Essa reação é um exemplo de reflexo condicionado descoberto pelo fisiologista russo Ivan Pavlov em um experimento clássico. Toda vez que alimentava um cão com um pedaço de carne, Pavlov fazia soar antes uma campainha. Resultado: sempre que ouvia esse som, o cachorro começava a salivar, mesmo sem ver a carne, nem sentir seu cheiro. Prova de que havia sido criada em seu cérebro uma associação entre a campainha e a hora em que o alimento era servido. O curioso é que a quantidade de salivação varia de acordo com o estado motivacional da pessoa. Um indivíduo faminto tende a salivar muito mais diante de um prato de comida do que alguém com menos fome, afirma a fisiologista Sarah Sherman Lagnado, na Universidade de São Paulo. Então veja que o texto está aí, completíssimo, e ele responde à pergunta título: por que salivamos diante de uma comida apetitosa? Aí tem pesquisa, explicando, porque é um artigo científico, gente. Né? Eu tinha que trazer elementos, não é? Primordiais da pesquisa científica. Tá aí o Ivan Pavlov, ele fez, o texto traz um experimento dele, tem uma afirmação categórica do que por que isso acontece, mas se apenas afirmar e não provar, não seria tão legal assim. Tem depoimento de uma outra fisiologista, de uma outra pesquisadora, de uma outra estudiosa. Agora, a ideia é o professor pedir para você resumir isso aí. Resume esse texto para mim, menino. Aí entra aquela história lá do início da aula. Pegar os post-its, anotar do ladinho aqui, colar os post-its em cada parágrafo desse, para que tu pegue a ideia central de cada um deles, não é? E depois tu faz isso em um texto corrido. É assim que deve acontecer. Então você vai ter aqui uma primeira versão, não é? Um primeiro resumo. Gente, vocês já ouviram falar na expressão o resumo do resumo? Pois é. Às vezes o meu resumo não fica legal, eu vou lá e refaço. Eu retiro. Não, isso aqui não é importante, não. Vou deixar isso aqui. Ou então, não, eita, esqueci isso aqui. Vou tirar isso aqui e botar isso aqui. Então, você pode sim refazer o resumo. Beleza, pessoal? Ficou assim. O título é o mesmo, né? Porque você está resumindo. Você pode começar com expressões segundo o autor, segundo o texto, né? Que são expressões conformativas. Você está fazendo um texto oriundo de outro. Segundo o texto, a visão do prato e seu cheiro estimula o cérebro a acionar glândulas produtoras de saliva para que essa secreção ajude o aparelho digestivo a decompor a comida ingerida a partir da boca. Isso é comprovado através de experiências e observação científica feita por Ivan Pavlov, que ao servir carnes para o seu cão, acionava antes uma campainha. Ele constatou que todas as vezes que tocava a campainha, seu cão já salivava, mesmo sem ver o pedaço de carne. Outra curiosidade do artigo é que a quantidade de saliva varia de acordo com o estado emocional da pessoa, ou seja, quanto mais faminto, mais saliva é produzida, segundo afirma a fisiologista Sarah Sherman Lagnado. Vocês viram, pessoal, que são 3 parágrafos? 3 parágrafos o meu resumo. Será que a gente ainda pode tirar do resumo alguma coisa eliminada aí? Deixa eu ver. Me ajudem. O que é que vocês acham que eu deveria tirar? Eu tiraria, se eu ainda fosse resumir mais um pouquinho, eu tiraria isso aqui, não é? Não o nome do Ivan, não é? Mas eu apenas dizia que isso é comprovado através de experiências e observações científicas como as feitas por Ivan Pavlov. Aí eu parava aqui. Eu não dizia que serve carnes para o seu cão, acionava antes uma campainha. Eu não destrinchava a pesquisa, professor, mas aí ficava a desejar,
o cara que ia querer saber que pesquisa é essa. Por isso mesmo. É um resumo. Aí ele ia ter que ir atrás desse Ivan Pavlov e ver que pesquisa é essa. O resumo daí era instigar o cara a estudar. Se alguém me pedisse para resumir o resumo, eu tirava, não é? A descrição minuciosa de como se deu a pesquisa. Eu tirava. Outra curiosidade do artigo é que a quantidade de saliva varia de acordo com o estado emocional da pessoa. Também deixava só até aí e tirava esse ou seja. Olha aí, ficava o resumo do resumo, pessoal. Então ficava assim. Agora eu vou ler resumido mais ainda. Segundo o texto, a visão do prato e seu cheiro estimula o cérebro a acionar glândulas produtoras de saliva para que essa secreção ajude o aparelho digestivo a decompor a comida ingerida a partir da boca. Isso é comprovado através de experiências e observações científicas feitas por Ivan Pavlov. Outra curiosidade do artigo é que a quantidade de saliva varia de acordo com o estado emocional da pessoa. Pronto. É o resumo do resumo. Ah, professor, nessa aula eu criei agora um sentimento diferente, um entendimento diferente do que eu tinha, professor, acerca do que é resumo. Professor, olha, eu só copiava as coisas. Professor, olha, eu só transcrevia para o papel aquilo, professor, que eu imaginava ser um resumo, na verdade era uma cópia. E isso, por isso mesmo, o objetivo da nossa aula, galera, né? Outra coisa, para encerrar esses últimos minutinhos, o resumo ele pode ser um baita incentivador de pesquisas, de leitura. Você viu ali que eu disse que eu ia tirar o destrinçamento da pesquisa do Ivan Pavlov justamente para forçar o meu leitor a ir atrás dessa pesquisa. Da mesma forma são as obras, né? Essa magnífica obra aí, A Hora da Estrela, não é? Famosíssima, beleza? Conta a história aí de Macabé e você pode estar lendo a obra em si depois, porque aqui é apenas um resumo do livro, tá certo? Feito por alguém, não é? E ao final nós vamos ver. E vamos ver se a gente vai ficar instigado a ler a obra. O resumo é o seguinte: a história é narrada por Rodrigo, narrador personagem. O escritor à espera da morte. Ele é uma das peças-chave do livro. Ao longo da obra, ele reflete os seus sentimentos e os de Macabé, a protagonista da obra. Nordestina, órfã de pai e mãe, e criada por uma tia que a maltratava muito, Macabé é uma nordestina. Macabé é uma lagoana pobre de 19 anos, que possui um corpo franzino e só come cachorro-quente. Além disso, ela é feia, virgem, tímida, solitária, ignorante, alienada e de poucas palavras. Quando vai morar no Rio de Janeiro, consegue um emprego de datilógrafa na cidade. Chega a ser despedida pelo patrão, seu Raimundo, que por fim tem compaixão de Macabé, deixando-a permanecer com o trabalho. No Rio de Janeiro, Macabé mora numa pensão e divide o quarto com 3 moças. Todas elas são balconistas das lojas americanas e chamadas de as 3 Marias. Lojas Americanas é antiga, viu, gente? Maria da Penha, Maria da Graça e Maria José. Olha aí, ainda faz lembrar Maria da Penha, uma grande lei, uma grande personagem da nossa história que sofreu violência doméstica, né? Um de seus maiores prazeres nas horas vagas é ouvir seu rádio relógio emprestado de uma das... É engraçado, né? Ouvir seu rádio relógio, mas que é emprestado de uma das Marias. Paradoxo. Mesmo destituída de beleza, Macabé, ou Maca, que era o seu apelido, consegue encontrar um namorado, o nordestino ambicioso e metalúrgico Olímpio de Jesus Moreira Chaves. O namoro termina quando Glória, ao contrário de Macabé, bonita e esperta, rouba o seu namorado. Ou seja, rouba Olímpio de Macabé. Quando vai a cartomante, uma impostora chamada Madame Carlota, Macabé descobre por meio das cartas, que é por meio das cartas, sua sorte.
No entanto, ao sair de lá, atravessa a rua muito contente pelas palavras que acabara de ouvir, sendo atropelada por um Mercedes-Benz amarelo. É ali que ocorre a sua hora da estrela. Olha de onde a pessoa tira o título, né? O momento em que todos a enxergam e ela se sente uma estrela de cinema. A obra possui uma grande ironia em seu término, visto que só no momento da morte é que Macabé obtém a grandeza do ser. Nem é assim que acontece. Quem fez esse resumo foi a Daniela Diana, em cima da obra A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. Cara, você que tá aí no set, você que tá em Morro do Chapéu, você que tá em Batalha, né? Em Cajazeiras, você pode se sentir instigado a partir desse resumo a ler essa obra. Sem falar que vai ser um baita auxílio para você na redação, porque é citando obras, é fazendo essas relações intertextuais que seu texto vai ficando riquíssimo. Vocês viram aí que eu li o resumo e a partir do resumo a gente já pegou tanta coisa, não foi? Que a gente pode encontrar nessa obra. É claro que, como já o nome já diz, é um resumo. Aí não está nem 25%, 15% de toda a obra, né? A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Mas a obra já passa assim uma mensagem muito legal, em que você pode ver, por exemplo, o apagamento, né? O apagamento do ser. Uma obra dessa sendo citada nesse último tema que saiu aí, que foi justamente essa ideia das pessoas serem esquecidas, serem invisíveis, a invisibilidade, né? Porque não tem registro civil, pode ser essa invisibilidade ser associada com a invisibilidade que Macabé sofreu toda a sua vida. Por ser pobre, segundo o autor feia, né? Porque a feiura é algo muito subjetivo, assim como a beleza. Por ser mulher, não é? Por morar sozinha, com as amigas, por ter vindo de cidade do interior para uma cidade grande, por trabalhar em um setor do capitalismo selvagem, que é o setor do comércio, enfim. Dá para a gente ter citado essa invisibilidade de Macabé nesse tema último que saiu. E depois essa invisibilidade passa a ter, não é, visibilidade. Por quê? Porque ela estava acamada, não é? Aí ela, todo mundo, o centro das atenções para ela agora. Olha que coisa. Muitas vezes quando a gente muitas vezes é reconhecido pelas nossas obras somente quando morre. É a metáfora do avião, né? O avião pode decolar milhões de vezes, o mesmo avião, fazer centenas e centenas de viagens. Mas o avião ele só é visto quando ele cai, né? Quando ele desaba e mata meio mundo de gente. Ou seja, somente no momento em que ele falhou. Identificar a finalidade dos textos, diferente de gênero. O texto lido é um resumo, cuja finalidade aí é muito fácil. O gabarito eu até me recuso a demorar a dizer, né? Vocês todos aí do chat, ou Morro do Chapéu, Cajazeiras, Batalhas, todos que estão me acompanhando já sabem qual é o gabarito. Um resumo, já sabem que a finalidade do resumo é justamente sintetizar, não é? Nesse caso aí da Macabé, da obra A Hora da Estrela, foi justamente a letra B, não é? Sintetizar uma obra literária, apresentando as principais informações. E a nossa aula vai chegando ao fim, Renan. É uma satisfação. Próxima semana estamos aqui novamente, não é? Com todo gás, não é? Para trabalhar com vocês durante todo esse mês, todo esse semestre. Quero mandar um abraço a todos vocês e até a próxima. Deus abençoe a todos.